pra sempre cantarei. Grandioso é nosso Deus, conosco sempre está. Grandioso é nosso Deus, pra sempre cantarei. Grandioso é nosso Deus, conosco sempre está. Grandioso é nosso Deus, pra sempre cantarei. Grandioso é nosso Deus, conosco sempre está. Grandioso é nosso Deus, pra sempre cantarei. Grandioso é nosso Deus, conosco sempre. O Rei dos céus, vivo está. Numa só voz, vamos celebrar. Eterno Deus, logo virá. Seu reino vem aqui ficar. Grandioso é nosso Deus, pra sempre cantarei. Grandioso é nosso Deus, conosco sempre está. Grandioso é nosso Deus, pra sempre cantarei. Grandioso é nosso Deus, conosco sempre. O Rei dos céus, vivo está. Numa só voz, vamos celebrar. Eterno Deus, logo virá. Seu reino vem aqui. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer, Deus, tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos seus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Eu podia ser melhor e fazer valer a pena sua morte, o sangue que você derramou. Eu podia ter valorizado muito mais. Tão medíocre como filho eu sou, mas cuidar de mim, mesmo eu sendo um pobre pecador. Tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor. Eu podia ser melhor e fazer valer a pena sua morte, o sangue que você derramou. Eu podia ter valorizado muito mais. Tão medíocre como filho eu sou, mas cuidar de mim, mesmo eu sendo um pobre eu fui, Senhor. Eu não mereço teu favor, Senhor. Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim. A tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor. Eu podia ser melhor e fazer valer a pena sua amor. A tua voz é como um rio de águas claras que correm sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede o entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meu furacão, no meu inquieto coração. É só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar.
Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. A tua voz é como um rio de águas claras que correm sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que cede o entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar pra tudo se lara, 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 lara. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Oh, oh, oh. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Já vou fazer minha apresentação, né? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, faço parte da IAP de Planaltina DF. E é uma honra ter recebido esse convite do pastor Paulo. Que a graça de Deus esteja presente aqui e que a vontade dele se cumpra nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na passagem inicial que a Priscila leu, mas eu vou dar ênfase nos 2 primeiros versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 9, capítulo 19. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 19. Vou fazer a leitura do versículo 41 e 42. Mas vamos estudar um pouco mais desse assunto. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto agora está oculto aos seus olhos. Eu convido a igreja a curvarem suas frontes para a gente fazer uma breve oração em favor dessa ministração dessa noite. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Jesus, chamamos a Tua presença para este lugar, chamamos o Teu Espírito Santo, chamamos o Teu amor para falar um pouco mais da Tua palavra, falar um pouco mais daquilo que o Senhor tem no coração a nos dizer, Jesus. Que não venha nada feito de nós, mas que todo coração aqui seja entregue a Ti, como uma oferta pura e agradável, Jesus. Mostra o Teu amor ao Teu povo, mostra a Tua bondade ao Teu povo, Jesus, trazendo arrependimento, perdão, salvação. Venha ter a essa igreja, Jesus, nessa noite. Venha ter conosco, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Jesus.
em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O tema da ministração dessa noite é Jesus chora pela ignorância da humanidade. Numa primeira vista, num primeiro olhar, parece ser um tema um quanto pesado, né? Quando a gente já acusa, num primeiro momento, que a humanidade, por muitas das vezes, se faz ignorante. E eu queria começar dando uma contextualizada no texto em que nós lemos. Essa passagem que nós lemos do 41 ao 42 é descrita apenas pelo Evangelho de Lucas, não se encontra nos outros evangelhos. E antecede a entrada de Jesus, a última ida de Jesus a Jerusalém. Aliás, a penúltima, porque a última já seria aquela em que ele seria julgado, condenado e morto. Então, essa penúltima ida a Jerusalém é um marco histórico importante para a nossa reflexão. Versículos anteriores, do 28 ao 40, vão narrar a entrada de Jesus, onde ele prosseguia em sua viagem até a cidade de Jerusalém. A partir daí, encontram a multidão, vão até a aldeia. Jesus tem aquela passagem conhecida, né? Manda 2 discípulos, vão buscar um jumentinho para que eu possa entrar e adentrar a cidade. Onde se cumpre a profecia de Zacarias 9:9, que era necessário que o Filho do Homem entrasse em Jerusalém num jumentinho. E o povo, ao olhar aquela situação, vendo que aquele grande profeta, conhecido como Jesus, fazedor de milagres, estava chegando na grande cidade de Jerusalém. E eles começam a cantar: bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Louvor muito conhecido pelos salmistas. Salmo 118, Salmo 148, vão retratar essa necessidade de adoração. E aquela multidão faz isso de coração e de uma forma bela. Colocando tapetes na frente de Jesus, pegando folhas e levantando em suas mãos e o adorando. Uma entrada realmente triunfal. Uma entrada realmente digna de um rei. Digna do príncipe da paz. Só que a necessidade em que o povo o adorava, ainda assim era uma necessidade contraditória. Porque o rei que eles estavam procurando, eles queriam que viesse um rei que fosse conquistar Roma e libertar ele de toda aquela opressão militar. Mas utilizando a própria profecia de Zacarias, Jesus escolhe entrar de forma humilde e mansa. Não negando o seu reinado, mas mostrando como ele seria. Mas aquela cidade não o recebeu dessa forma. Eles queriam mais, eles queriam outra coisa. E aí chegamos na grande cidade de Jerusalém, uma das cidades mais famosas do mundo. Ficada ainda famosa no 2º milênio por causa do cristianismo. Uma cidade muito antiga, antes do próprio Cristo. Cerca de 2000 anos antes de Cristo, aquela cidade já se localizava ali. Seu nome vem de uma linguagem assírica, em que estudiosos tentaram traduzir e chegaram mais próximo de traduzir para a cidade da paz. Mas naqueles tempos, certamente, Jerusalém não era uma cidade de paz. Localizada nas colinas da Judéia, foi conquistada sob o comando de Davi, em que deu o nome de Sião. Por isso,
muitas das vezes a chamamos assim. A grande Sião se tornou capital de Israel. Posteriormente, Salomão construiu o primeiro templo. O profeta Isaías e Jeremias caminhou por aquela cidade e por muitas vezes profetizou sobre ela. E Isaías, no capítulo 52, vai chamar essa cidade de Jerusalém, cidade santa. No decorrer da história, aquela cidade de Jerusalém é destruída pela Babilônia em 587 a.C. Posteriormente, Neemias a reconstrói cerca de 500 anos antes de Cristo. E aí chegamos no contexto histórico do Império Romano, em que se encontra o texto da qual nós estamos nos referindo. O Império Romano, que naquele momento era o maior império da humanidade, e alguns historiadores arriscam dizer que foi um dos maiores impérios de toda a eternidade, porque seu domínio era vasto por toda a Europa, grande em território, armamento e tudo que poderiam construir com aquilo. Só que com a vinda de Jesus e essa ideia errônea de que Jesus seria um príncipe guerreiro de resgate, eles começam uma luta contra esse domínio romano. Eles nutriam dentro de si, dentro de seus próprios pensamentos, a necessidade de libertação e queriam fazer isso com as próprias mãos. Conhecida como Guerra dos Judeus, ocorreu entre 606 depois de Cristo e 70 depois de Cristo, pelo general Tito, onde Jerusalém foi completamente devastada e cumpriu-se a profecia em que Jesus descreve a partir do versículo 43, dizendo que não sobraria pedra sobre pedra. E até hoje os historiadores que vão lá não sabem dizer certamente como era a demarcação dos muros de Jerusalém, porque não tem como saber onde eles eram construídos. Porque tudo que restou foi apenas poeira. Não existe mais exatidão numa profecia do que uma dessas como exemplo. E aí eu quero entrar nessa reflexão, absorvendo aquilo que nós podemos aprender, aquilo que nós percebemos com um texto, um primeiro tópico. Que a necessidade do povo que compreendesse o que era necessário para alcançar a paz. No versículo 42, parte A vai dizer: se você soubesse ainda hoje o que era preciso para alcançar a paz. Paz é uma palavra simples, mas que hoje tem um significado complexo. Porque quem de nós hoje pode mostrar o caminho da paz com facilidade? Quem de nós hoje pode encontrar paz? Ela não está vendendo no mercado e ela é arduamente, tem sua complexidade para ser conquistada. Quantos de nós hoje possuímos uma plena paz? Ou conhecemos alguém que tenha essa paz? Então nós entendemos que paz era aquilo que aquele povo precisava e era exatamente aquilo que ele não tinha, porque o contexto da época era de guerra, era de tribulação, era de conflito. Era uma guerra extremamente conflituosa entre a paz e o conflito. Então, pensando nisso, eu pesquisei na Bíblia o que Jesus poderia nos dizer sobre a paz. E aí eu vou um pouco adiante no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ele vai dizer assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Aqui não tem
até que há necessidade de uma explicação. Assim como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele deixa muito bem claro, para que vocês tenham paz em mim. Assim como ele disse, eu sou o caminho, ele declara afirmativamente que ele também é o único caminho para a paz. Então, o que é que aquele povo estava procurando? Se aquele que é o detentor da paz, uma paz que excede todo entendimento, descrita por Paulo aos Filipenses 4, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que excede a nossa imaginação, ou seja, nós não temos a capacidade de imaginar a paz oferecida pelo próprio Deus. Só que essa paz, ela vem por uma necessidade. Essa paz, ela vem por uma justiça perfeita. Mas como assim? Como eu posso relacionar paz com justiça? A paz só é alcançada quando a justiça perfeita é executada. Porque a justiça perfeita vai julgar o certo e o errado e vai tirar por completo a necessidade de conflito. E quando nós falamos sobre uma justiça perfeita, estamos falando sobre um acerto de contas. E aí entramos a gente. Falamos sobre a necessidade de pagar o nosso preço, de pagar a nossa dívida e agora finalmente estar livre e à mercê da justiça. E agora estamos limpos, estamos com a ficha limpa. A justiça foi feita, pagamos a nossa ficha no cartório. Então, quando Jesus fala o que é necessário para alcançar a paz, era uma justiça perfeita, pagar o preço, um preço que não foi a gente que pagou. E é aí que está a questão. Jesus sabia desde o princípio que era necessário que um cordeiro santo fosse morto para que pagasse um preço para alcançar uma justiça, para levar a paz. Uma paz que foi necessária até para o primeiro homem que caminhou sobre a terra, Adão. O pecado dele teve que ser pago. E às vezes a gente não lembra disso, né? Como foi feita as vestes em que Adão e Eva se colocaram no corpo? Não foi por um sacrifício de um cordeiro puro? Ou será que Isaac, juntamente naquele monte com Abraão, não foi resgatado, não foi salvo pela oportunidade de achar um cordeiro exatamente naquele lugar? E Abraão exultou por ver o dia de Jesus. E Abraão viu a necessidade de um Messias, viu a necessidade de um Jesus, porque tinha um preço, ele tinha que ser pago para que a justiça perfeita alcançasse. E Deus, como juiz, enviou o seu filho. E é sobre isso que Jesus estava falando. Uma expressão gramatical de pesar. Se vocês soubessem o que era necessário para alcançar a paz. Mal eles sabiam que precisava de um homem justo ser morto e morte de cruz para alcançar a paz que eles não estavam valorizando. Prosseguindo, segundo tópico, a ignorância da cidade de Jerusalém. Versículo 42, parte B. Vai dizer que os olhos deles estavam fechados. E a maior característica de quem está com os olhos fechados, logicamente, é aquele que não pode ver. E nós podemos relacionar isso justamente com a falta de entendimento. Porque quem pode ter conhecimento de olhos fechados? Numa sala escura, quem pode ter conhecimento do caminho a trilhar se não tem uma luz para saber onde seus pés pisam? Que metáfora mais perfeita caberia para essa situação, falar que aquela cidade estava à mercê da sua ignorância. E eu queria elencar com vocês que ignorância não se trata de uma ofensa,
No dicionário vai dizer que a ignorância é aquele que não detém conhecimento. E por muitas das vezes nós realmente somos ignorantes, pelo menos em algumas áreas da nossa vida. Eu costumo admitir que eu sou ignorante no inglês. Não tem ninguém que me faça aprender inglês. Na escola, eu preferia fazer 3 provas de geometria a fazer uma prova de inglês. Eu terminava a prova de geometria mais rápido do que a de inglês, enquanto todo mundo ficava lá, gastando o tempo todo. E não foi por falta de tentativa. Eu me considero ignorante nessa área de linguagem. Mas o povo não entendia que a sua ignorância vinha não de religião, mas vinha de um coração quebrantado. De não estar ciente do que aquela entrada de Jesus realmente significava. E aí eu lembro de uma história, a história de Jonas. Aí você pode perguntar, o que tem a ver o Jonas do peixe com a ignorância de Jerusalém? Jonas capítulo 5, o último versículo. Jonas capítulo 5, eu vou dar uma resumida para os irmãos, em que vai dizer que Deus estava mais preocupado com a grande cidade de Nínive, que não tinha conhecimento. Eu vou dizer aqui, versículo 11, Jonas capítulo 5, versículo 11, a palavra do próprio Deus. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O que será que Deus queria dizer com isso? Certamente não é pelo senso de direção que aquele povo tinha. Deus estava sendo assertivo quanto à orientação de justiça que aquele povo tinha. Aquele povo não sabia o que era certo e o que era errado. E aí eles perdiam o senso de direção, porque aqueles que não detêm esse conhecimento de julgar, para onde eles vão? O que eles seguem? O que eles acreditam? E Deus vai dizer com Jonas, vá Jonas, pregue a eles, porque o pecado deles tem chegado a mim. Pregue contra eles, pregue para que eles se arrependam. E Jonas, muito chateado, ainda vai. E ainda vai dizer para Deus que não queria fazer aquilo, porque sabia que Deus perdoaria. Porque ele sabia que Deus era misericordioso em perdoar. Olha o pensamento de Jonas. E aí a gente pode dizer, é por isso que ele foi parar na boca do peixe. Um pensamento desse tão egoísta, tão arrogante, a ponto de dizer que não quero pregar para aquela cidade porque sei que o meu Deus vai perdoar ela. Que tipo de pensamento primitivo é esse? Completamente contrário à necessidade. E aí Deus vai dizer, ainda bem que Jesus é Deus, né? Que aí eu já não estou errando. E aí Deus vai dizer, será que eu não deveria ter compaixão de Nínive? Será? Será que eu não deveria ter compaixão daqueles que estão perdidos? Quando a gente volta para o texto de Lucas, é sobre isso que Jesus estava sentindo, transmitindo. Esses que estão de olhos fechados, eles estão perdidos, eles estão numa situação de perigo. É arriscado andar de olhos fechados. É arriscado dirigir de olhos fechados. É arriscado. E aquele povo estava.
ela estava numa situação de ignorância em que o erro era iminente e, consequentemente, a morte era iminente. E nós não estamos falando sobre uma ignorância do povo mais simples daquela cidade. Estamos falando sobre uma ignorância vinda de sacerdotes e fariseus, em que tinham a responsabilidade de orientar o povo. Estamos falando de uma tamanha ignorância, de uma tamanha falta de detenção de conhecimento sobre a vinda do Messias, que ele veio e aqueles que eram para o receber, não o receberam. É como se Jesus passasse aqui na nossa frente e a gente perdesse, escapulisse da nossa mão. Mas e agora? Nós não estamos falando de qualquer pessoa, irmãos, estamos falando de Jesus, aquele que pode nos salvar. E se ele escapulisse das nossas mãos, o que a gente ia fazer? E aí partimos para o terceiro ponto, a consequência. A consequência da ignorância, ela é profética. Onde Jesus vai dizer no versículo 43 e 44, parte A, exatamente o que aconteceu na Guerra dos Judeus, cerca de 30 anos depois. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra. Só até aqui, parte A. Profecia perfeita e executada no tempo predestinado pelo próprio Jesus. A consequência veio, irmãos. Jesus tinha avisado. Estamos falando de uma das guerras mais, apesar de não ter esse tamanho marco histórico, mas de uma das guerras mais feias, mais sangrentas. Jesus vai dizer sobre trincheiras e aperto de cerco. O que isso quer dizer? Militarmente, cercar Jerusalém para que não chegasse suprimento. E nem que morressem de fome ou desistissem. Irmãos, numa guerra, isso é primordial. E aí nós pensamos em quanta fome aquele povo passou até ser destruído. Eles não aceitaram a proteção do Messias, eles eram completamente vulneráveis ao poder de Roma e ainda assim seguiam maus caminhos. Faziam aquilo que dava na telha, como dizemos por aí. Seguiam a própria ideia, o próprio entendimento. E esses relatos sobre a destruição de Jerusalém, ela também é descrita em Mateus 24, versículo 2. Vou ler o versículo 1 e 2 do capítulo 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para ele para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Evangelho de Lucas, por ser um dos últimos a serem escrito, faz uma menção aos outros evangelhos, fazendo uma reunião de certas informações daquilo que Jesus já tinha escrito. Falamos sobre a real destruição de Jerusalém, também no capítulo 21 de Lucas, posteriormente ao texto inicial. Capítulo 21 de Lucas, a partir do versículo 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação.
Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra o povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Irmãos, uma descrição como essa, ela já é tocante a nós. Porque não estamos falando de palavras fáceis, é de uma situação complexa, em que só de ler a gente sente uma certa empatia pela situação em que Jerusalém passou. Mas alguns historiadores vão dizer que a realidade ainda foi pior do que isso. Alguns historiadores vão dizer que dezenas, milhares de cristãos e judeus eram crucificados todos os dias, a ponto dos rios virarem rios de sangue. Alguns dos historiadores vão dizer que os cavalos não conseguiam andar pela cidade de Jerusalém de tanto sangue que tinha no chão. Alguns historiadores vão dizer que a fome mexia tanto com o psicológico daqueles que moravam em Jerusalém, que algumas mães comiam aos próprios filhos. Irmãos, estamos falando de uma profecia que já é dura, em que prevejo que Jesus tentou utilizar das palavras mais simples possíveis, mas nós não conseguimos mensurar o que foi a realidade. O que foi a realidade, irmãos? Nós não conseguimos nem ao menos imaginar. E aí, agora podemos ir para o tópico 4. Depois de entender um pouco mais sobre isso, sobre a necessidade de alcançar a paz, a morte do Messias, a ignorância em que a cidade se encontrava, as consequências a serem enfrentadas, o quarto ponto nós podemos entender, pelo menos uma porcentagem, do que era o sentimento de Deus. Do que era o sentimento de Deus. E aí juntamos o versículo 41 com o 44. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Irmãos, estamos falando do Cordeiro vivo que desceu do céu, que ia se entregar numa cruz, e vendo aquela cidade não aceitar o seu sacrifício. Que tipo de emoção Jesus poderia estar sendo tomado naquele momento, irmãos? Lágrimas não são o suficiente para expressar o que Jesus estava sentindo naquele momento. Um momento que era para ser de alegria, da entrada de Jesus, todo mundo cantando, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja aquele, o Rei dos Reis. E ele olhar para aquela cidade de Jerusalém, que pela história tem uma afeição do próprio Deus, onde nós podemos falar que Jerusalém era a menina dos olhos de Deus. Ele ter o conhecimento que aquela cidade ia ser completamente destruída, irmãos. Completamente destruída. Qual era o sentimento de Deus? E aí eu queria trazer uma frase de um escritor renomado do século XIX, Charles Spurgeon, que vai dizer que a misericórdia lamenta o que não foi lhe permitido impedir. Vou ler de novo. A misericórdia lamenta o que não lhe foi permitido impedir. O que isso quer dizer, irmãos? Que a personificação da misericórdia, aquele que é o detentor de toda a misericórdia, lamenta por não poder impedir aquilo que não foi permitido. Jerusalém não permitiu ser salva pelo Salvador.
Jesus estava dizendo: ei, eu quero ter misericórdia de vocês, eu quero salvar vocês. Fez de tudo para que isso acontecesse, eu quero resgatar vocês. E as pessoas simplesmente: não quero. A gente consegue imaginar um bombeiro querendo salvar uma pessoa e a pessoa: não quero ajuda, não. Não, foge da nossa sanidade, irmãos. É ser contra a vida. É tipo um doente fala: não quero remédio. É contra a sanidade, irmãos. E o Salvador veio para resgatar aquela cidade e ele não foi recebido. E aí eu queria elencar mais um texto de Mateus 23, que a gente vai entender um pouco mais sobre esse sentimento de Deus. Mateus capítulo 23, parte final. 23, do 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha que junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu lhes afirmo que desde agora não me verá mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, Jesus repete o nome de Jerusalém com pesar. É uma característica de pesar. Jerusalém, Jerusalém, você mata os meus profetas e apedreja os que são enviados. Quantos dos discípulos foram mortos pregando o evangelho, pregando uma palavra de arrependimento, a qual eles foram enviados pelo próprio Jesus? Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? E aí Jesus faz uma metáfora, uma referência com a própria mãe natureza, que, fazendo referência ao instinto materno dos animais, assim como uma mãe protege um filho, assim como um pai protege um filho, Jesus queria proteger a cidade de Jerusalém. Nós estamos falando de um instinto primitivo, irmãos, que é um dos mais fortes que nós temos associado ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso. O que nós vemos uma mãe protegendo um filho, o que nós vemos um pai entregando a sua vida por um filho, para proteger um filho. E Jesus queria fazer exatamente isso, mas vocês não quiseram. Palavras do próprio Jesus: mas vocês não quiseram. E aí entra a profecia: e a casa de vocês será vazia. E essa casa é vazia em muitos lugares até os dias de hoje. Posteriormente, na história, em alguns relatos, vai dizer que era irreconhecível, porque ninguém mais habitava naquela cidade. E no versículo 39 desse mesmo capítulo que acabamos de ler, Jesus já faz uma referência à segunda vinda dele, em que abrange a gente. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E isso aponta para nós hoje, irmãos. Aponta para nós hoje. E agora eu quero concluir com vocês. Qual é a nossa realidade hoje, irmãos? Será que não é exatamente isso que está acontecendo com nós hoje? A gente não percebe, mas o mundo hoje está sitiado. Vai chegar um momento em que o mundo vai ser cercado de trincheiras. Vai chegar um momento em que o mundo vai ser retratado pela fome.
Nós estamos falando sobre as profecias de Mateus 24. Todo o capítulo 24 e 25, Jesus faz um resumo daquilo que aconteceria no final dos tempos. Jesus fala sobre a destruição do templo, Jesus fala sobre o princípio das dores, a grande tribulação, Jesus fala sobre a vinda do homem, usa uma parábola sobre a figueira para falar sobre essa volta de Jesus. Jesus exorta a vigilância, faz uma parábola sobre o servo bom e sobre o servo mau, faz a parábola das 10 virgens que não estavam preparadas para receber o seu Senhor, a parábola dos talentos, o grande julgamento. Jesus já estava preparando a gente para essa segunda vinda, em que a profecia já não é mais feita para aquela cidade de Jerusalém, porque ela já se cumpriu. Essas profecias de agora, elas são para hoje, elas são para a gente. Irmãos, as nossas casas, nossos trabalhos, a nossa cidade, ela está sitiada agora. Ela está completamente cercada, irmãos. Nós estamos falando da cidade de São Sebastião, estamos falando da cidade de Planaltina DF, são cidades que estão sitiadas, em que Jesus está falando: venham meus filhos, eu quero resgatar vocês. Jesus está chorando pela essa cidade, Jesus está chorando por São Sebastião. Jesus está chorando por Planaltina, Jesus está chorando pelas nossas famílias, Jesus está chorando por você. Jesus está chorando pelos seus parentes que não estão aqui, Jesus está chorando por você que está aqui, para que você permaneça aqui. Jesus está chorando por aqueles que não vêm, por aquelas ovelhas que estão desgarradas. Jesus está chorando, irmãos, porque o mundo não recebeu Ele, porque o mundo não conheceu Ele como Deus. E o que será que nós estamos fazendo? Sendo que a necessidade dessa pregação, de alertar o povo: ei, a cidade está sendo sitiada. Se preparem, arrependam-se. E aí voltamos para a história de Jonas, onde a compaixão de Deus foi tamanha, e que em 120 mil pessoas foram convertidas apenas no evangelismo de um único homem em 3 dias. Agora imagina, que pregação, irmãos, foi aquela que Jonas pregou, para quase que instantaneamente salvar toda uma cidade. E nós estamos falando de uma cidade pequena não, irmãos, 120 mil pessoas, é uma cidade satélite aqui de Brasília. Um único homem, com o poder do Espírito Santo, guiado por Deus, enviado por Deus, vai lá e prega arrependimento, para que a minha ira não vá sobre eles. Teve que cair na boca do peixe, voltou, encontrou arrependimento, encontrou perdão, viu a necessidade e foi. Em 3 dias percorreu um lado, a entrada e até a saída. E aquela cidade, a grande cidade de Nínive, encontrou o perdão de Deus. Se humilharam, se quebrantaram, é descrito que vestiram roupa de saco, fizeram sacrifícios e clamaram: Jesus, perdoa a gente. Perdoa a gente, perdoa a gente. E Deus perdoou. Irmãos, estamos falando de um dos maiores marcos da Bíblia, e que às vezes a gente não se lembra. A evangelização de 120 mil pessoas em apenas 3 dias, por um único homem enviado. E quantos de nós aqui hoje somos enviados? Somos chamados a ir. E quantas dessas pessoas que estão sitiadas, que estão perdidas, que precisam ser alcançadas, estão sendo resgatadas? Nós que somos escolhidos para pregar salvação,
Hoje é nossa responsabilidade ir lá fora e falar: ei, tem uma profecia dos fins dos tempos em que Jesus virá, resgatará a sua igreja. Vem com a gente, vem para a igreja, porque Jesus está chorando por você. Jesus está chorando pela sua família. Jesus está chorando pela gente, irmãos, por um estado de ignorância que muitas das vezes a gente não entende, que muitas das vezes a gente não assume. E aí eu queria perguntar para os irmãos, já para finalizar: será que nós temos pleno conhecimento da verdade para sair dessa ignorância? Porque nós temos a palavra, isso não é a desculpa. Será que nós temos realmente o conhecimento dessa verdade em que Jesus, esse conhecimento do sentimento de Jesus, temos guardado isso dentro do nosso coração para sair da posição de ignorância? E a segunda pergunta: será que nós estamos tendo a compaixão necessária para resgatar aqueles que estão na posição de ignorância, da qual nós um dia também estivemos? Irmãos, estamos falando sobre uma linha de ignorância e uma linha de compaixão, em que palavras parecem completamente distintas, mas no fundo estão ligadas. É necessário compaixão para resgatar pessoas da ignorância. E o estado da ignorância é um estado catastrófico. Agora imagina um mundo de mais de 7 bilhões de pessoas. Por quantas pessoas Jesus não está chorando hoje? Que nós não podemos mais ser ignorantes e tirar pessoas da ignorância, porque Jesus fez isso pela gente. E essa é a vontade dele. E aí, em minhas últimas palavras, eu quero dizer que Jesus chorou por você. E aí eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido os irmãos a se colocarem de pé. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Vamos dizer, igreja. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior
dia Ele deixou a sua glória para se entregar por nós, para se entregar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar com Ele. E é por isso, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Diga, igreja. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Santo, Santo, é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é digno de louvor, diga, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de. A palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Assim disse Jesus:
Ah, se o meu povo soubesse que eu vim trazer paz, salvação. Jesus olhou sobre Jerusalém, irmãos. Se ele olhasse para nós agora, chorou sobre Jerusalém. Ele encontrando com você agora, o que é que ele poderia falar a teu respeito? Da Jerusalém que você é hoje. Do povo espiritual de Deus que se representa hoje. Aquele povo lá de trás que foi um povo escolhido. O que é que o Senhor pode falar a teu respeito? O que é que o Senhor vai expressar a teu respeito? Lamento, choro, alegria. O que é que o Senhor tem a falar para você nessa noite? Nesse momento, irmãos, eu queria que nós nos reuníssemos entre 3, 4 pessoas aí, que estiver mais próxima de você, independente do lugar. Façam pequenos grupos de oração, se assim você desejar. 4 pessoas, 3, 4 pessoas. O pessoal do louvor também nos ajude nisso. Que a gente faça um momento de oração aqui. Se de repente você quiser compartilhar algo com esse grupo que está aí, que você possa orar por essa pessoa, você pode sair do seu lugar, se juntar a outra fileira de cadeira, mas que você faça isso. Em nome de Jesus, se junta aí 3, 4 pessoas e clama ao Senhor. Clama ao Senhor pelo irmão que está à tua direita, à tua esquerda. Se quiserem dar as mãos, pode sair do seu lugar, fica à vontade. Nós estamos aqui espontâneos, irmãos, naturalmente adorando a Deus. Não estamos amarrados em nada. Que você faça isso em nome de Jesus. Faz isso. Ora pela pessoa. De repente pergunta a pessoa se tem alguma coisa que você pode orar por ela nessa noite. E que a gente possa orar juntos aí uns pelos outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca em nós, Senhor. Toca em nós. Vê se há em nós algum caminho bom, Senhor. Se há algum caminho mau, nos guias pela vereda do Teu Espírito Santo, Senhor. Encha-nos de Ti, Senhor. De culto mais avivados no Senhor. Um desejo contínuo de adoração no coração, Senhor, de celebração. Do significado de nós estarmos aqui, Senhor. De louvores que aqueçam o nosso ser, Senhor, onde possamos sentir a Tua presença, Pai. Louvor genuíno, Deus, vindo do nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Nos deixa que venhamos, Senhor, a Jerusalém lá de trás, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a Jerusalém espiritual que Te agrade, Senhor. Que, Senhor, possamos alegrar o Teu coração, Senhor. Possamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus. A igreja que surgiu do Espírito Santo não pode ficar sem Teu Espírito, Senhor. Não pode ficar sem o fervor do Teu Espírito. Não pode ficar sem um coração ardendo ao ouvir Tua voz. Com o coração contrito, Senhor, de arrependimento. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, Senhor, não nos deixa voltar para aquele modo repete, Senhor, que foi pregado lá atrás. Possamos andar em novidade de vida, Senhor. No nome de Jesus. Abre nossa mente, Senhor, nosso entendimento. Nos ajuda. Retira de nós toda a fraqueza, Espírito Santo, e nos fortalece. No nome de Jesus, nos encoraja, Senhor. Nos ajuda a estarmos animados em Ti. Retira os desânimos e os cansaços, Senhor. Vale a pena continuar na Tua obra e servindo ao Senhor para até aquele grande dia, Senhor. Ter o nosso galardão celeste. Renova nosso ser, nossa fé, Senhor. Nos aproxima de Ti, Jesus. E retira as coisas que nos atrapalham, Senhor. Retira os pecados encobertos. Os pecados ocultos, Senhor. Desfaz, Senhor. Desfaz, em nome de Jesus. Desfaz, ó Deus, para que possamos desfrutar, Senhor, da Tua presença real, Senhor. A Tua santidade no meio do Teu povo. No nome de Jesus. No nome do Teu Filho, Jesus.
Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores a Ti entoados. Te agradecemos pela palavra ministrada ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Possamos voltar aos nossos lares regozijados, porque nos encontramos com a Tua presença aqui. Nós separamos esse momento para poder nos achegar a Ti. Diante do dia que é difícil, de dificuldades, as coisas que tiram nossas atenções. Mas é bom poder estar aqui, Senhor. É bom ouvir uma palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Que o Senhor continue a falar conosco, nos ajuda a pensar sobre essa palavra durante essa semana. E nos ajuda a rever nossos conceitos, nossa vida. E nos traz de volta. Jerusalém, volta, Jerusalém. Volta a ser aquilo que eu escolhi lá atrás, desde Abraão, Isaac e Jacó. Em nome de Jesus. Nos faz voltar a Ti, ó Deus, os Teus braços. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, nisso. Nos dê uma semana maravilhosa, Pai, na Tua presença. E que o Senhor, com a Tua presença, meu Deus, nos guie e nos guarde de todas as coisas desse mundo. Em nome do Teu Filho, Jesus. Eu oro a Ti pela vida do Caleb, sua mãe que pediu oração, que está em casa, está enfermo. Eu creio no Deus que cura, Pai, nós cremos. Que o Senhor derrame a Tua cura sobre a vida dessa criança, Senhor. Em nome de Jesus, assim como outros que carecem da Tua cura, que carecem da restauração do Senhor, que carecem da libertação do Senhor. Pessoas que estão em cativos, ó Deus, aprisionadas pelo pecado, pela destruição. Renova, liberta, Senhor. Usa a nossa vida, usa essa igreja para isso. Em nome de Jesus, derrama a Tua cura, Senhor. Que haja testemunhos para o Teu nome. Que o Senhor é o mesmo, não mudou. O Senhor ontem, hoje, eternamente, Pai. Nós oramos a Ti. No nome do Teu Filho, Jesus. No nome de Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Abençoa todos os nossos convidados nessa noite, os irmãos e irmãs, os que não puderam estar aqui hoje. Que o Senhor conceda a Tua bênção, a Tua presença. No nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Graças.